Professor Wallace, o seu professor de Física. E, gente, como que tá a quarentena? Estudando muito? Espero que sim. Estamos chegando já no meio do bimestre, né? Já estamos caminhando para o final. Então, pessoal, vamos terminar de fazer as atividades. Vamos fazer todas as coisas que tiver de fazer de todos os professores para nós terminar, ó, o mês de junho e mês de julho, as nossas férias, beleza? É isso aí, galerinha. O conteúdo que nós vamos estudar agora é queda livre. Antes de começarmos, eu queria que a gente entendesse um pouco o que é queda livre, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar para você, queda livre, uma queda, né? Tudo bem, é uma queda. Mas quando nós falamos em física queda livre, são quedas de corpos, né? São quedas de qualquer objeto que ocorre na superfície da Terra. Olha aqui um exemplo. Quando que nós percebemos que um corpo vai cair? Olha, quando a gente faz o quê? Ó, deixa o corpo despencar, né? Deixa esse corpo cair. O que que acontece? Qual o motivo que faz esse corpo cair? Uai, a gravidade da Terra. Tudo que está próximo da Terra é puxado para a sua superfície. Quem é responsável por fazer essa força para puxar as coisas para baixo é a força de gravidade da Terra. É a força da gravidade da Terra. Beleza? E tudo, pessoal, que tem força tem uma grandeza física chamada de aceleração. Então, portanto, quem é responsável por acelerar, para dar velocidade para qualquer corpo que está na superfície da Terra em queda livre, é chamado de aceleração. Esse Gzinho aqui que é chamado de aceleração da gravidade, beleza? Esse Gzinho significa isso. Ele representa o que? A gravidade da Terra. Em todos os pontos da Terra, a gravidade ela não é o mesmo valor. São valores próximos, bem próximos e tal. Mas elas não têm o mesmo valor certinho. Só que nós arredondamos esse valor, tá bom? Como se fosse uma constante. Então esse valor de G aqui, ó, pra gente agora sempre vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. E esse G significa aceleração. Aceleração da gravidade. Beleza? Então, pessoal, todos os corpos que estão próximos da Terra, quando eles são lançados ou eles estão caindo próximo da superfície da Terra, a gravidade vai exercer uma força sobre ele, que é a força da gravidade. E vai dar aceleração, que é o Gzinho, o que faz o objeto cair, tá bom? Então, portanto, quando nós estudarmos, né, as quedas livres, o que ocorre? Como a gravidade sempre vai puxar o objeto para baixo, ok? Como a gravidade puxa as coisas sempre para baixo, o que ocorre? Em queda livre, todos os corpos vão estar inicialmente aqui, ó, com uma velocidade inicial igual a zero, beleza? Por quê? Porque eles são o quê, ó? A gente deixa ele cair, ó. A gente segura ele e no início, antes dele cair, ele está parado. Então, ó, quando ele começa a cair, aí sim ele adquire velocidade. No início, a velocidade dele inicial tem que ser sempre zero, tá? Porque você deixa o objeto cair, tá bom? Pessoal, então, portanto, nós vamos adotar que a trajetória sempre, sempre, sempre ela vai estar no sentido para baixo. Então, a trajetória positiva para a queda de qualquer corpo é sempre para baixo, tá bom? Como se nós fizemos o eixos aqui, ó, x e y, né? Então, tudo que tiver caindo vai estar no sentido positivo, beleza? E tudo que estiver subindo, né? Por exemplo, vai que eu lanço quando eu lanço o objeto, ele está indo contra a gravidade, não é isso? A gravidade está para baixo e o objeto está indo para cima. Então, ó, se eu fizer um lançamento, né, para cima, isso quer dizer que o deslocamento desse meu objeto, quando ele estiver subindo, ele vai estar indo num sentido negativo, no sentido contra a gravidade. Beleza? Se ele estiver indo contra a gravidade, sempre o sentido vai ser negativo. Se ele estiver indo no mesmo sentido que a gravidade, esse sentido vai ser o quê? Positivo, tá bom? Isso que nós vamos adotar daqui para frente.
Então, ó, essa é a dica. Sempre é conveniente adotar a trajetória para baixo. E a trajetória é quando ele está caindo. Pessoal, por meio, né, de todos os estudos que nós já fizemos da cinemática, do movimento uniformemente variado, lembra que a principal característica do movimento uniformemente variado é que um corpo tem aceleração? Quem é o responsável por acelerar os corpos em queda livre? A gravidade. Beleza? Então, portanto, gente, nós podemos utilizar todas aquelas equações, né, do movimento uniformemente variado, do MOVE. Lembra lá as equações que nós vimos? Função horária da posição, função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Então nós podemos adaptar, beleza? Essas equações para a queda livre, tá bom? Quem vai ser a nossa referência? O chão, né? O solo. Tá bom? O solo sempre vai ser a nossa referência, né? A superfície da Terra. Então, por exemplo, vamos supor que um objeto está em cima de um prédio, né? Alguém está lá em cima de um prédio e deixa cair algo. Por exemplo, um vaso, uma bola, ou alguém pula de paraquedas, um exemplo, né? São exemplos que pode ser considerado queda livre. Então, portanto, toda vez que isso acontecer, ele vai dar uma certa altura de quem? Do chão, do solo. Então, essa altura nós iremos chamar de quê? De H, tá bom? Então, olha aqui comigo, como que nós vamos fazer essa conversão de coisas. Toda vez que nós falarmos agora de S, lembra que era posição, espaço, lembra? Então, ó, o nosso S agora vai ser chamado de quem? De H, tá bom? E outra coisa, pessoal, o ponto onde a gente está partindo, ó, a gente está partindo, por exemplo, vamos supor que ele está em cima do prédio aqui, ó. Esse ponto de partida aqui, ó, é a minha posição 0. Aí quando ele vai caindo, ele vai aumentando a sua posição, até chegar na posição máxima, que ele vai estar onde? No chão, beleza? Então, ó, sempre essa posição aqui é o nosso nível 0. Aí ele vai descendo, 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 até chegar no solo. Hoje vai ser a posição máxima dele, beleza? Que é quem? A altura onde ele se encontra, beleza? Nós vamos chamar de H. S0, pessoal, quando nós estamos na posição 0, o S0 tem que ser chamado de 0. Então você corta ele aqui, ó, tá? E a velocidade inicial? Se o objeto está aqui em cima, parado, antes de você soltar ele, a velocidade é 0. Então a velocidade inicial aqui vai ser 0. Você vai ficar apenas com esse termo aqui, ó. Aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Só que essa aceleração aqui é a aceleração da gravidade. É o G, tá bom? Então aqui vai ficar assim, ó. G vezes T quadrado sobre 2. Beleza? Só que esse T aqui é o que? O tempo de queda, né? O tempo que ele leva para poder chegar na superfície, tá bom? Então a gente chama esse T aqui, ó, de tempo de queda, tá bom? TQ, tempo de queda. Olha a função horária da velocidade. Lembra lá o vovoate? Ó, o vovoate para queda livre. O V é V mesmo, né? Lembra lá que o V0 vale 0? Então passa a vara nele. Então vamos ficar apenas com aceleração vezes tempo. A gente viu que a aceleração é a aceleração da gravidade, que é o G. Então aqui vai ser G vezes o tempo. Esse é o vovoate para queda livre, tá? Equação de Torricelli. Da mesma maneira, ó, pessoal. Velocidade é a velocidade, né? Ao quadrado. V0 é 0. Duas vezes o valor de a aceleração, que é o G, duas vezes o G, e o ΔS, olha, o S não é a altura, o ΔS também tem que ser a altura, tá bom? É o H, então é duas vezes o H. Então, pessoal, essas são as equações que a gente adapta elas para queda livre, tá bom? São as equações do movimento uniformemente variado, que são as mesmas, só que a gente adaptou elas para quem? Para queda livre. Então vamos lá. Função horária da posição é a altura vezes g vezes t ao quadrado sobre 2, beleza? Em que o t é o tempo de queda.
Na função horária da velocidade é v vezes g vezes t, em que t é o tempo de queda, tá? Beleza? É o tempo que ele demora para cair. E na função da equação de Torricelli, nós temos quem? V ao quadrado igual a 2 vezes o g vezes o h. Agora nós vamos fazer uns exemplos, vocês vão ver tanto que é fácil utilizar elas, tá? Vamos aqui, um exemplo. Exemplo 1 fala assim: deixa-se cair um objeto de massa 500 gramas de uma altura de 5 metros acima do solo. Assinale a alternativa que representa a velocidade do objeto imediatamente antes de tocar o solo, desprezando a resistência do ar. Pessoal, nesses exemplos de queda livre, qualquer objeto que a gente vai analisar, a gente vai estar desprezando a resistência do ar. Porque o que ocorre? Quando o objeto cai, se a gente não despreza a resistência do ar, o ar faz uma força ao contrário, que faz o que? Nesse momento, se não tivesse resistência do ar, ele cai com certa velocidade. A resistência do ar faz, tipo, fazer um apoio, né, para o objeto para ele não cair tão facilmente. O ar não é tão assim, né, como se diz, não faz uma força para deixar o trem flutuando, né? Mas ele tenta o máximo possível, dependendo da forma, do formato do objeto, tentar segurar esse objeto para ele não cair. Então, todas as vezes nesses exemplos nossos, exceto quando o problema é falar que não é para desprezar a resistência do ar, a gente não vai desprezar. Mas quase todos os problemas nós vamos fazer ele desprezando essa resistência do ar, tá? Beleza? Para poder não dificultar o nosso entendimento sobre queda livre, beleza? Então, pessoal, olha aqui, ó. O objeto está aqui em cima, né? Inicialmente parado, e ele é lançado. A quantos metros do solo? 5 metros do solo. Então ele é lançado e ele vai cair aqui, ó, tá bom? Aí o exercício pede para poder encontrar qual que é essa velocidade com que ele cai aqui. É isso, tá? Então, utilizando lá ó, os dados que o problema deu. O objeto acima do solo, né? E qual que é essa velocidade? Pessoal, então, ó, qual que é a equação que nós vamos utilizar? Lembra lá, ó, ele está a 5 metros acima do solo. E ele quer saber a velocidade com que ele bate aqui no solo, beleza? Então, ó, como é que ele não dá o tempo, ele não menciona o tempo, então o que a gente vai utilizar aí de imediatamente? Quem? Equação de Torricelli. Lembra? Qual que era a equação de Torricelli? V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Esse é o Torricelli do MOVE, lembra? Vamos trazer o nosso Torricelli da queda livre? V quadrado igual. Sabemos como ele é lançado, a velocidade inicial é o quê? 0. Então passa a vara aqui, vamos ficar apenas com 2 vezes o A. O A é o G, né? Agora. E o ΔS é o H. Então, essa é a nossa equação, né? De Torricelli para queda livre, beleza? Então extrai os dados aqui, ó, V, G e H. Sempre quando o exercício não der o valor de G, pode colocar diretamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Como ele quer saber a velocidade que ele bate no chão, é a velocidade final, que nós não sabemos. E a altura que ele foi lançado, né, foi de 5 metros. Substituindo aqui, ó, V quadrado, 2 vezes o G, que vale 10, vezes o H, que vale 5. Beleza? Agora olha lá, ó, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Então, ó, V quadrado é igual a 100, né? Se eu quero tirar o quadrado, eu passo ele em forma de quê? De raiz quadrada para o outro lado, né? Raiz quadrada de 100 vale 10. 10 metros por segundo. Então, gente, a velocidade com que o móvel bate aqui no chão vale quantos? 10 metros por segundo. Tá bom? Qual que é a alternativa? Alternativa, letra A. Beleza? É isso aí, galerinha. Facinho, não é? Só transformar as equações que nós tínhamos do movimento uniformemente variado para o queda livre. Lembrando que sempre, né, exceto quando o exercício der,
a velocidade inicial. Você vai colocar a velocidade inicial e só substituir lá, ó, colocar H no lugar do S, né? E o A no lugar o G no lugar do A. Apenas isso você faz sua conta bonitinho, tá bom? Pois só vamos aqui, ó. Exemplo 2, fala o seguinte: um corpo de massa M é lançado de certa altura, considerando que G é 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando o atrito do ar, podemos afirmar que após um tempo de 2,5 segundos, a distância percorrida pelo móvel e sua velocidade são iguais a... Pessoal, lembrando duas coisinhas aqui, ó. Primeiro, o exercício está desprezando a resistência do ar, ok. E outra coisa, você às vezes vai pensar assim: ah, um corpo que tem um peso maior, que tem uma massa maior, né, que ele é maior que um outro, ele vai cair mais rápido que o outro? É isso que você tem que ver. Analisar, porque não depende a massa do objeto, tá? Quando você deixa qualquer objeto cair, não depende de nada. Todos os objetos vão cair iguais. Se ele tiver 1 quilo ou se ele tiver 1 tonelada, eles vão cair no mesmo instante, da mesma maneira, beleza? Bota isso aí no coraçãozinho de vocês, tá? Só vai cair diferente quando ele estiver no ar. Aí se ele estiver no ar, então o ar vai fazer uma força diferente em cada objeto. Mas se esse objeto estiver no vácuo, onde há ausência, né, de partículas, essas coisas, eles vão cair no mesmo instante e com a mesma velocidade, independentemente se o objeto tiver 1 quilo ou o outro tiver 1 tonelada, beleza? Então, ó, vamos lá. O objeto está a uma certa altura, certo? E ele vai ser lançado. Ele foi lançado e ele atingiu aqui o chão, né? Ele atingiu o chão com um tempo de 2,5 segundos. O que o exercício pede para você encontrar? A distância que ele percorreu, ou seja, a altura que ele estava, né, do início, né, e a sua velocidade quando ele bate aqui no chão. Essas duas coisas. E nós vamos encontrar por meio, né, das equações do MOVE. Olha lá, ó. S igual a S0 mais V0 mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, ou seja, o sorvetão. Com esse aqui, nós conseguimos descobrir quem? A altura que ele estava. E a outra equação é o Vovoat. Lembra lá? V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. Nós conseguimos encontrar a velocidade com que ele bate no chão. Então vamos transformar essas equações aqui, ó, para queda livre. Vai ficar assim, ó. No lugar do S é H, né? S0 é onde ele estava inicialmente, pode passar a vara. V0 também pode passar a vara. Vamos ficar apenas com esse termo, onde o A é o G, o T é o tempo de queda, dividido por 2. Beleza? Então vamos lá. O que o exercício fala? Que ele quer encontrar essa altura aqui, onde o G vale 10 metros e o tempo de queda foi quantos? 2,5 segundos elevado ao quadrado sobre 2. Beleza? Lá vamos fazer a conta de cabeça. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. 2,5 vezes 2,5, você vai encontrar 6,25. Então vai ser 10 vezes 6,25 dividido por 2, tá bom? 10 vezes 6,25 dá 62,5, isso tudo dividido por 2. Então qual que é a altura que ele estaria? 62,5 dividido por 2 dá 31,25 metros. Então, gente, essa foi a distância que ele percorreu, ou seja, a altura com que ele estava. Beleza? Agora, você precisa de encontrar o valor da velocidade com que ele encontra, né, nessa altura que ele estava. Então, Vovoat. Trazendo Vovoat para as equações da queda livre, onde o V0 é 0, o A é o G e o T é o tempo de queda, certo? Então, qual que é essa velocidade? Vai ser 10 vezes o tempo de queda, que vale quantos? 2,5. Então,
10 vezes 2,5 vale quantos? 25 metros por segundo. Gente, essa é a velocidade com que ele bate no chão, beleza? É isso aí, galerinha. Ficamos aí com a nossa aula. Vou passar uma lista de atividades para vocês. Um grande abraço no coração e até mais.